Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre emagrecimento através do hipotálamo. Quem vai explicar tudo pra gente sobre esse método é a doutora Edivana Poltronieri. Ela é fisioterapeuta especialista nessa área. A gente já está no ar. Pode rodar a vinheta. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje para falar sobre emagrecimento através do hipotálamo. Já publiquei lá na nossa página do Facebook, corre lá, facebook.com/consulta ao doutor, faça a sua pergunta, escreva nos comentários ou na linha do tempo, ou então mande a sua mensagem em particular. Talvez seja uma entrevista motivadora para você que está aí, precisa perder peso. Não pode ser bastante, pode ser aquele 1 quilinho, 2, 3 que faltam para você chegar na sua meta. A doutora vai explicar tudo aqui pra gente. Participe pelo Facebook do Consulta, através do meu Facebook também. Eu tô esperando a sua curtida por lá. Dá um like lá, curta a minha página, facebook.com/Denise Luque. No Instagram você me encontra também, @Denise Luque. E no Snapchat dá pra você participar através de mensagens de texto. No Snapchat você adiciona a Denise Luque, tudo minúsculo e juntinho, não tem espaço. Adiciona lá que você consegue acompanhar e mandar as mensagens para participar aqui do programa diariamente. Aproveite então e liguem para cá, 0 operadora 11 3337 5886. Hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Edivana Poltronieri, que é fisioterapeuta, especialista nessa área mais ligada à saúde, beleza, estética, né, doutora? Sim. Obrigada por ter vindo, um prazer te receber aqui. Obrigada, Denise, pelo convite, é um prazer estar aqui. Queria que você explicasse então pra gente, porque existem vários métodos de emagrecimento. Para algumas pessoas, uma dieta, às vezes a dieta até da revista que os profissionais falam para não seguir ou ter cuidado, né? Funcionou, resolveu, tudo bem. Acontece que para a maioria das pessoas não é assim que funciona, né? E não se consegue chegar até o final. Ou você atinge o objetivo e não consegue a manutenção, que é o mais difícil, né? Sim. Queria que você explicasse então por que dessa ideia e desse estudo do emagrecimento através do hipotálamo. Para começar, o que é o hipotálamo? Sim, então boa tarde a todos. O hipotálamo é um órgão do nosso sistema nervoso, bem pequenininho, e ele é tão nobre quanto qualquer outro órgão do nosso sistema nervoso. E ele é responsável em controlar sua sede, fome, a saciedade, sono e temperatura corporal. Então ele tem um papel fundamental basicamente no nosso metabolismo, nas nossas funções diárias. E quando eu falo que ele controla a sede e a fome, eu já estou falando diretamente do ser humano no seu dia a dia, nas suas compulsividades, nos seus descasos com a alimentação, saltando refeições, enfim. E por muito tempo se estuda a obesidade, se estuda emagrecimento, mas sempre com aquele olhar muito para o corpo em si, para a gordura que está localizada, para uma gordura visceral. E em cima dessa linha de raciocínio, Denise, é que foram surgindo inúmeros tratamentos, inúmeras propostas, desde cirúrgicas, medicamentosas, até mesmo estéticas. E o que a gente sempre buscou, o que a gente sempre, na verdade, a ciência deveria ter mergulhado mais é na causa. Porque quando a gente já apresenta essa gordura externa, internamente há uma descompensação e um descontrole muito grande. E, no entanto, a gente luta anos e anos, a medicina, a nutrição, a educação física luta para tratar aquilo que é uma consequência, aquilo que está... É o que aparece, né? Visível ou escondido nos nossos vasos sanguíneos, em volta da víscera. Então, assim, a principal causa, nós sabemos que tudo é controlado aqui em cima. Né? E a gente não tinha ferramentas, métodos que pudessem
de alguma forma, direto ou indiretamente, trabalhar aqui em cima no hipotálamo, nesse órgão controlador. Então, num dos estudos da minha pós-graduação em obesidade e emagrecimento, foi levantado alguns artigos realizados pela Unicamp, em São Paulo, e Universidade nos Estados Unidos, pontuando exatamente o papel desse hipotálamo, como ele se desregula durante o processo desse engorda e emagrece do ser humano e de que maneira simples, tá? Uma maneira simples, objetiva, nós poderíamos intervir nesse órgão e trazer um pouco mais de equilíbrio à função dele. E em cima dessa pesquisa, então, eu fui sondando o que nós poderíamos de fato fazer. E como eu falei, a dica e o truque era muito simples, é acessível hoje a toda a população. E eu resolvi testar. Falei, agora diante dessa dica, que a gente vai evoluir um pouco mais nesse assunto, vamos testar. E a primeira modelo a ser teste disso foi eu, né? Queria que você contasse um pouquinho, então, da sua história e o que você já havia tentado fazer para perder peso. Tá, então assim, olha, eu nunca fui obesa. A minha infância, né, eu sempre fui uma criança muito magra, daquelas de espacar, botar a perna na cabeça, tudo. Aí adolescência também. E você começa a entrar nessa vida profissional, faculdade, depois o casamento, e eu comecei a engordar. Né? Eu falo assim, que enquanto você vive com seus pais, que tem aquela rotina, vem almoçar, olha o cafezinho da tarde, olha a jantinha, tá pronta, é uma coisa. E há estudos mostrando isso, que depois que você sai de casa e vai passar a ter uma vida sozinha, independente, você vira preguiça, não vai comer isso, prefere as coisas prontas, salta refeições, não tem ninguém puxando tua orelha. Isso já é um pontapé inicial de desregular todo o metabolismo. E então eu comecei, né? Eu me formei com 21 anos, comecei a trabalhar demais nessa área da estética, ficava em clínica de 7 às 22 horas, saltando refeições, deixando de comer direito para atender um paciente. Às vezes acontece isso aqui com vocês, entre um programa, um compromisso e outro, deixa de fazer aquelas alimentações nos horários corretos. E então eu fui experimentando o ganho de peso. E é uma coisa que se você não tem o hábito de se pesar todos os dias, de controlar a sua alimentação, você se perde. Você fala, gente, semana passada eu estava com 60, agora eu tô com 65, como assim, né? Como é fácil, você já começa a imaginar peso, que o oxigênio está engordando, né? Porque não come nada, mais ou menos, e foge a memória, né? Do que a gente faz, as escapulidas. Então, eu cada vez mais ingressando no mundo profissional, traçando inúmeras outras prioridades. Você traça a sua família, você traça a sua vida profissional, acadêmica, cursos e cursos. Depois eu cuido de mim. Aí veio uma gestação, engordei 22 quilos. Aí falei, não, agora eu vou tentar perder. E é muito difícil quando você já engravida acima do peso. Isso a gente trabalha muito isso com as pacientes. Depois veio a segunda gestação. E quando já estava tudo estabilizado na minha vida profissional, pessoal, falei, agora não tem mais desculpa. Eu tenho que olhar para mim. Até porque, Denise, a gente que trabalha nessa área da saúde e da beleza, nós somos muito cobrados, muito julgados. Como atender uma pessoa e resolver a acne dela se você está cheia de acne? Como, né? Você vai falar de emagrecimento, de saúde, de beleza e você está acima do peso. A gente sabe que não tem nada a ver com a competência profissional. Sim. Quantos cirurgiões plásticos acima do peso, quantos cardiologistas que fumam, enfim. São competentes, são brilhantes, mas a sociedade, ela rotula, cobra. Isso eu comecei a sofrer. Eu viajava muito ano passado dando um curso de peeling. E você vê as pessoas assim chegando e fala, nossa, você tem um rosto tão bonito, mas por que você não cuida do resto, né? Você vai na fila de um banco e as pessoas, olha, pode passar, sou caixa aquele lá, dando preferência como se estivesse grávida na fila do supermercado. E como isso para mulher, né? Isso é ótimo, é excelente, né? A gente voltava para casa e chorava, falava, gente, não é possível. Como que eu mudar a situação. Como é que eu resolvo a saúde de tanta gente acredita nos meus tratamentos, emagrece e eu não tenho mais desculpa. Então é hora de cuidar de mim.
Eu acho que esse foi o grito, foi a minha dor. E eu peguei, então, tudo aquilo que eu já tinha experimentado em diversos pacientes. Eu já sabia o que funcionava muito, pouco, o que era bom, o que era ruim, em tudo. E eu falo assim, olha, minha história, mesmo quando eu não era gorda, mesmo quando eu não era obesa, eu já tinha aquele distúrbio da imagem corporal. De você pesar 55, 60 quilos, já se achar gorda. E aí eu já comecei com medicamentos controlados. Mesmo sem necessidade? Mesmo sem necessidade. Você pesava 55, mas você olhava para suas amigas e pesava 50, você já se achava gorda. E isso não é uma coisa que só eu vivi. Hoje muitas estão passando por isso. Isso é mais comum do que a gente pode imaginar. Muito. Você sempre essa comparação, essa competição que a mídia impõe, que a sociedade... E aí você olha para a colega do lado e você acha que sempre você pode menos, né? E você vai começando as loucuras. Tudo que vão oferecendo na televisão, todas as receitas caseiras, blogs, né? E na minha época ainda não tinha tanto acesso à internet, na minha juventude, assim. Então a gente ia pelo que as pessoas... Olha, toma limão, faz isso, né? Come só ovo, come só... Então, assim, tudo eu experimentei. Dieta da sopa, da lua, do pão, do macarrão... Né? Tomei remédios controlados, sofri muito com isso. E no meu universo profissional eu não trabalhava com esses recursos, sempre parti de um tratamento natural, saudável, acreditando que o ser humano ele pode. E porque pra você estava diferente, Por que, né? que pra mim? Perfeito. Mas o ano passado eu cheguei no meu limite de sofrimento e cheguei até a pensar na bariátrica. Mas eu conheço casos e casos, conheço as cirurgias e sei que ela não vai no hipotálamo. Ela não trata o fator causador. E quantos pacientes hoje sofrem porque perderam, se descompensaram, são dependentes hoje para sempre de vitaminas, de suplementos e estão engordando tudo novamente. E eu fiquei eu falei assim, meu Deus, e agora eu vou fazer a bariátrica? Foi quando eu resolvi, então, juntar esse quebra-cabeça, né? O que seria ideal de suplementação natural para equilibrar meu organismo, o que seria ideal de alimentação, que não se passasse muita fome, mas que não comprometesse novamente meu metabolismo, minha parte hormonal. Fui analisar um principal ponto. Quantos começam numa segunda, na quarta já desistem? Quantos não conseguem manter? E aí, ao olhar para mim, eu comecei a enxergar que se eu ficasse sozinha, Denise, eu me boicotava. Entendi. Né? E por mais que eu fosse numa nutricionista, e quantas eu fui, que me passou brilhante essa educação alimentar, mas eu ia para casa, eu não tinha ninguém colocando a comida na minha boca, eu não tinha ninguém me vigiando, eu não tinha ninguém fazendo as refeições para mim. Eu ia para academia, sabe aquela série de 3 repetições de 10? Dava 2 de 5, tá bom, né? Eu já saía do aparelho porque ninguém estava me vendo. Então eu percebi que eu sozinha não funcionava, porque a gente está falando da maior doença do século, de um vício que é mais difícil de tratar do que qualquer outro vício hoje e que a gente aponta o dedo para a sociedade, né? E eu falei, então, será que quantos, como eu, não conseguem porque estão sozinhos? Então eu pensei, como não deixar um paciente sozinho? Supervisionando, cobrando, estando junto. O ideal seria se eu aprisionasse todo mundo dentro de uma casa, sabe? Um programa assim. Falasse, agora vocês estão no programa, tem câmeras para tudo quanto é lado, vocês vão ser supervisionados. A comida tá aqui, é isso que você pode comer. Não, ia ser perfeito, né? Hoje muitos spas no Brasil fazem isso. Você fica confinado lá com uma equipe multidisciplinar e por isso que funciona. Mas na rotina do dia a dia, como fazer isso com inúmeros profissionais? Então, a ideia foi aproveitar a era tecnológica, o nosso WhatsApp, o nosso celular. Eu falei, eu vou criar um grupo, vou colocar todos os pacientes da clínica ali juntos, vou me colocar pessoas da minha família e amigos que queriam passar por esse teste junto comigo, aqueles que acreditam nas nossas loucuras, né? E eu falei, vamos colocar e vamos interagir dentro de um grupo no WhatsApp,
sendo supervisionados, um apoiando o outro, um não deixando o outro desestimular, um não deixando o outro desistir. E a gente percebeu que esse foi um dos grandes segredos. Quando eu mantenho um relacionamento, quando eu mantenho um vínculo, quando eu sou cobrado, quando eu sou supervisionado, quando eu tenho pessoas falando, olha, você não vai parar, eu tô aqui, vou te ajudar. E as coisas foram acontecendo diante daquela alimentação, aquela suplementação natural, aquele acompanhamento. Eu fui ajustando dia a dia e a perda de peso ela aconteceu de forma natural, muito saudável. E um outro ponto, que o obeso, ele levou às vezes meses, anos para estar naquela condição. Só que ele não quer perder daqui 1 ano, 2 anos. Não, é para ontem. Não é? É imediatismo. E se não for assim, tudo desanima. Só que a gente tem 2 lados. Eu posso hoje perder de forma rápida e saudável, desde que todos os pontos estejam atacados, cercados de estratégias inteligentes para que isso aconteça. Como acontece aí com muitos que fazem por conta própria, de forma descompensada, perdem até peso rápido, mas comprometendo assim de forma radical a sua saúde. Então, é um método de emagrecimento que você não compromete a saúde. Não. Muito pelo contrário. E o que você preconiza na alimentação? Então, queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que seria. Vou começar. Primeiro, se você prefere que se comece na segunda-feira, se tanto faz, e tem pontos-chave aí nesse dia? O que dá para se alimentar comendo fora, por exemplo? Então vamos lá. A gente pensou, né? Eu falo a gente porque eu tive profissionais também, uma equipe ajudando a montar essa estratégia. Nós pensamos em todos os tipos de pessoas, a população comum, desde o profissional, aquele educador que está numa sala de aula o dia inteiro, né? Até quem treina, quem não treina, quem é sedentário. Nós tivemos que pensar, porque é o perfil da nossa população, que chega nas clínicas pra gente. Então, essa coisa do começar na segunda, ela é cultural, né? Mas pode começar a qualquer momento. Tá. A gente só pede um cuidado para que não comece exatamente no dia, por exemplo, que a mulher está no período menstrual. Porque os exames, eles vão já dar muito alterados, a bioimpedância que a gente faz. Então a gente espera passar esse período e é independente do dia da semana, desde que a pessoa esteja determinada, desde que ela esteja no momento dela. A gente chama estar no momento aquela pessoa que, como eu, tentou de tudo, estava sofrendo, quer dar um basta em tudo isso. Determinação. Acordou e falou, não, eu cansei de ser e de estar assim, cansei de ser motivo de olhares, de bullying, e eu quero mudar a minha vida. E eu estou falando assim, enfatizando justamente isso, porque tem muita gente procurando as clínicas para fazer o tratamento emagrecedor, o método 5S, assim. Eu vou lá para ver qual é. Eu vou lá só para ver como é que vai ser. E essas pessoas, elas não conseguem terminar o tratamento. Elas não conseguem. Mas não quer, né? Quer, mas tem muito esforço. Eu vou ter que mudar isso. Vai. Né? Eu quero mudar meu corpo. Não existe mudança sem mudar alguma coisa, né? Então, se essa pessoa acordou com essa determinação, procurou, ela pode começar qualquer dia da semana. E ao começar, existe toda uma aula que nós profissionais damos para esse profissional, mostrando todas as etapas do tratamento, o que vai mudar no dia a dia dela. Mostrar para essa pessoa que, olha, você pode tudo. As pessoas ligam desesperadas ou perguntam ali, meu Deus, eu posso comer isso, querido? Você pode. Você pode tudo. Não estou aqui para te proibir. Eu estou para te mostrar o que este alimento vai produzir no seu organismo ou não. O que você deixar de fazer a sessão de desintoxicação na estética vai contribuir ou prejudicar. O que você deixar ou não fazer aquela atividade física vai. Então, assim, o método, ele traz muito mais conhecimento, libertação ali pelo conhecimento, pela verdade, do entendimento. Por quê? Porque foi construída uma forma de me relacionar com esse paciente. Eu tenho todos os dias esse paciente na minha frente, conversando, explicando
identificando, me relacionando. E não aquela consulta que eu fiz hoje e só vou ver você daqui 30 dias. Vai lá, Denise, faz, volta daqui 30 dias. É muito grande, né? Então, como a gente desenvolveu essa estratégia de relacionamento, a gente traz muita educação. Você está sempre presente e presente com informação. Por exemplo, assim, posso mascar chiclete? Não. Mas por que não? Aí a gente... Não pode, né? No método não é recomendável que se faça isso. Primeiro porque ele é um alimento industrializado, cheio de substâncias que seu organismo não reconhece. E é o que você está retirando ali, a princípio, né? A gente vai falar mais sobre isso. Ele está ali no início, não pode. Mas se você falasse, mas Edivana, pelo amor de Deus, eu preciso. Eu falei, então faz. Mas você está entendendo o quanto ele pode te prejudicar na sua perda, o quanto ele pode retardar seu metabolismo. Então as pessoas, elas começam, os pacientes, ter o conhecimento dos porquês. É muito fácil você ler e as pessoas apontarem, você pode isso, você não pode. Mas por quê? Por que aquilo vai contribuir? Ou em que aquilo vai me prejudicar? Então, o método, ele tem muito disso, dessas explicações dos porquês. Né? Então, a alimentação, ela tem um porquê. Porquê de cada alimento foi escolhido? Porquê do se alimentar ali as 6 refeições no dia? São 6 refeições 6 refeições. Respeitando o intervalo de 3 horas, mais ou menos. 2 horas e meia, 3 horas. Tem gente que precisa de 2 em 2. Perfeito, tudo bem também. Sim, não tem problema, Edivana. Olha, foi chegando 3 horas, eu tô me sentindo um pouco enjoada, senti um pouquinho de fadiga, minha pressão... Não, então vamos... cortar a tua fruta em mais vezes, você vai comer menos espaço de tempo. Essa educação é muito legal, né? Então a gente vai adaptando para o estilo da pessoa. Aí num grupo você tem pessoas com rotinas diferentes, profissões diferentes, horários diferentes, pesos diferentes. Sim. E a gente sabe, eu queria saber se vale para o método também. Quanto mais fora do seu peso ideal você está, esse início da perda é um pouquinho mais fácil. Sim. Um pouquinho mais rápido, né? Se você está num estágio que você precisa perder 3, 4 quilos, pode ser mais difícil. Vale também? Muito mais difícil, mas o método, ele contempla os dois. Todos, tá. Só que quando eu tenho muito a perder... Aquele choque inicial da gente diminuir o aporte calórico diário, o teu corpo começa, peraí, o que está acontecendo? Todo dia era um exagero, e agora? Então, eu desencadeio reações fisiológicas e metabólicas, me preparando para usar reservas, aquilo que estava estocado, para manter o meu nível de atividade diária, já que não está vindo de fora para dentro. E eu começo a perder muito rápido. Então, os pacientes que estão com IMC, que é o índice de massa corpórea acima de 30, que já entra no quadro de obesidade, esses pacientes tendem a perder 10, 12, até 15 quilos em 30 dias. Bastante. Os sobrepesos, que são os pacientes de IMC 25 a 30, é aquelas pessoas que precisam perder 8 quilos, 7, 6... Eles também conseguem, com um grau de dificuldade e resistência maior, porque o corpo está acostumado há tanto tempo com aquela gordura, que ele vai lutar de todas as maneiras para tentar segurar e não disponibilizar para queimar. Tá? É um xodó. Então a gente tem que ter estratégias para enganar esse corpo e fazer com que ele libere isso, que ele entenda que ele não precisa ficar estocando, mas que ele libere. Agora, as pessoas magrinhas, mas que estão com percentual de gordura alto, que precisam perder uns 3 quilinhos, 4, essas são as que mais sofrem. Parece não, né? Ah, é mais simples, é só 3. Mas isso vai acontecer com o obeso, que precisa perder 30, aí ele perdeu 15, perdeu mais 8, quando faltar os últimos 4 ou 5, ele vai se deparar com a mesma situação de quem está chegando agora, precisando perder. Sim. Então, aí mais um motivo de determinação, de disciplina, de seguir à risca, tudo ensinado. O nosso corpo é muito inteligente, né? E ele foi criado para gastar essa energia, ir atrás da comida, caçar, correr, né? E estocar, porque nem sempre tinha o alimento. Acontece que agora tem. Tem. Né? Tem muito, tem à disposição, né? À mão ali, é fácil.
né? Você precisa, então, você fala bastante de estratégia, eu gosto dessa palavra. Para cada um, você vai precisar de uma estratégia diferente, de repente. Então, começou o método e o grupo. 10 pessoas, 8 estão maravilhosas, 2 começam e empaca. E essa história de empacar, quem já fez muita dieta sabe, isso é que acontece. Às vezes demora mais, às vezes acontece muito rápido. Você começa uma dieta, de repente o corpo parece que pegou aquilo para ele, acostumou de novo, né? Como é que faz para não? O método faz com que o corpo esteja sempre num desafio novo, como mudança de estímulo na academia, por exemplo, que o corpo estava acostumado, aí você muda e já muda tudo. Então, isso se a gente não enganar esse metabolismo, se você mantiver a sua rotina, acorda a semana inteira comendo sempre a mesma coisa, sempre nos mesmos horários, fazendo sempre o mesmo nível de atividade física, o nosso corpo ele é extremamente adaptável. Suas células vão se adaptar a esse ritmo e ele vai manter aquele metabolismo seu basal ali. Por mais que você fale assim, nossa, mas eu como muito pouco a semana inteira, eu bebo muita água, mas a gente precisa quebrar esse sistema adaptável. Então, por exemplo, dentro de um grupo, todos começam com a mesma orientação. E à medida que eu vou percebendo que o paciente ele está estagnando, né? Na literatura científica a gente chama isso de efeito platô, que é a estagnação do peso. Ele vai acontecer em todos os programas do mundo, todos os programas de educação alimentar. Você começa numa velocidade, daqui a pouquinho você passa 10, 12 dias no mesmo peso. E para muitas pessoas que não foram explicar que isso é normal, desistiu. E como reverter isso, desiste, abandona ali. E volta por aquele só hoje, né? E quando vai ver, tá tudo de novo. Reganhou esse peso, que é a pior parte. Pior parte. E aí a gente então percebe qual a rotina daquele paciente. Precisamos sim mudar para essa pessoa. Seja comendo em mais vezes, seja aumentando o aporte novamente de calorias. Sim. Ela estava comendo aquele pouquinho, falou assim, não, hoje eu vou te liberar e você vai comer muita gordura boa. Gordura boa. Nós vamos falar disso. Gordura então, boa. Assim, um paciente, por exemplo, ele vinha comendo 1.200 calorias. E ele vai estagnar, ele vai se acostumar com aquelas 1.200. Eu só tenho 2 estratégias. Se eu diminuir isso, então eu vou fazer 600. Muita gente não responde, porque 1.200 para 900, para 800, o corpo é indiferente. Mas se eu pego você, que estava acostumado com 1.200, e falo assim, vai lá e hoje come 3.000 de coisas boas, saudáveis. Não vai engordar na balança? Vai aumentar na balança. Mas eu mando uma ordem para o corpo dizendo, você não precisa estocar. Essa pessoa não está naqueles 7 anos de abstinência, de falta de comida do passado. Pode voltar a metabolizar e usar, porque tá vindo mais por aí. E um dia é suficiente? Às vezes 2 dias. Às vezes 2? Uma refeição não pode ser... Às vezes não é suficiente. Não é suficiente. Por mais que eu faça 5 corretamente e uma em maior quantidade... Para a maioria dos pacientes, hoje nós já temos um N de pacientes atendendo mais de 6.000 em todo o Brasil e fora do Brasil. Uma refeição não é suficiente, porque é difícil em uma refeição você comer 3.000 calorias. Ainda mais vindo num ritmo aí que você já está acostumado. Mas os pacientes estranhos, eles falam, Edivana, doutora, pelo amor de Deus, e agora? Eu vou colocar tudo a perder? Ficam. Esse é um ponto assim, eles começam comendo muito, né? E aí a gente põe restrição. Aí vem o desespero, o pânico, parece que vai acabar. Você fala assim, vai e compra uma maçã. Sabe que a pessoa volta o primeiro dia com a maior maçã do mundo, né? Parece que não vai ter mais maçã nos próximos dias. E ele se acostuma e fala, não tô passando fome, tô levando numa boa. Que engraçado, não tô sentindo fome. Ou seja, daí não precisava de tudo aquilo pra viver, né? Aí ele estagna. E eu falo assim, só tem um jeito. Eu preciso que hoje... entre aspas, assim, você vai enfiar o pé na jaca. Mas eu ensino os alimentos. Eu não quero que ele vá comer fast foods. Lógico. Nada de gorduras saturadas, não. Mas ele pode, nesse dia, comer gorduras boas que eu chamo. Por exemplo, o abacate, frutas secas, bastante peixe, um atum.
tomar variedades de chás, de sucos, que naquele momento, no início do tratamento, estava em pouca quantidade, tá? E aí vem o medo. Eles desejavam tanto esse dia, que é o dia que a gente chama dia do lixo bom. Eles desejavam, ficavam imaginando esse dia. Quando você libera para esse dia, vem o medo. E agora, meu Deus, eu vou engordar. E eu falo, você tem que engordar 1 quilo, 1,5 quilo para o dia seguinte, pra gente quebrar o efeito platô. Aí elas falam que fazem o dia do lixo e voltam no dia seguinte com 300 gramas só. Eu falo, não vai funcionar. E não funciona. Fez um dia, de repente, né? Ficou com medo. Ficou com medo. Eu vou me preparar para dar um recadinho. Enquanto eu chego até lá, vai respondendo daqui. O grande medo nisso tudo, de liberar um dia, é a gente perder o controle da situação. Então é você achar que... Porque também você vem num ritmo que seu corpo não vai conseguir consumir aquilo que ele consumia antes, de repente. Também não vai. Muitos acabam conhecendo a força do alimento que nunca prejudicou e agora vai prejudicar. Isso, exatamente. Você pode ter até um desarranjo. Enjoo. Isso, passar mal. Queria que você falasse então pra gente, o paciente que tem medo, eu falo assim, doutor, olha, eu fiz o dia do lixo e no dia engordei 1,5 quilo que você pediu, só que nesse dia da volta tá difícil. Não tô conseguindo, no café da manhã já precisei consumir um pouco mais, no almoço eu segurei, mas na janta não deu. A gente sabe que o jantar é o pior horário, né? Queria que você falasse então qual seria uma recomendação, lógico, depende de cada paciente, do histórico, de quanto pesa, né? De como tá indo nesse tratamento, mas só pra gente conseguir entender aí como é que funcionam as estratégias. Então, olha só. Quando esse paciente a gente libera e ele fica com esse medo, a grande vantagem é que esse paciente não está sozinho no dia seguinte. É diferente eu liberar o paciente para um dia do lixo, falar, vai lá, come, e no dia seguinte não ter uma equipe apoiando, não ter uma equipe orientando e nem ensinando esse paciente a como se controlar, como voltar, motivar esse paciente de que aquele momento foi importante, foi estratégico para que a gente retomasse a perda de peso. Então, assim, eu não adotaria essa estratégia com o paciente e deixando ele sozinho e abandonado. Mas dentro da filosofia do grupo, do relacionamento, isso é perfeitamente aceitável. Adorei. Já você me conta quem que compõe esse grupo, se você tem a ajuda de outros profissionais. Você falou de sucos e chás. Quero saber quando é que eles entram aí, porque a gente sabe que para fazer um copo de suco de laranja, por exemplo, a gente utiliza mais do que 1, 2, 3 laranjas, né? Já você me conta como é que funciona isso. Substituição do açúcar, o que fica preconizado? Quem consegue pode não consumir, ou de certa forma isso faz mal para o organismo? Questão de sal, os óleos que a gente utiliza e o preparo da comida. Quem tem a oportunidade de se alimentar em casa todos os dias, cozinhando, fazendo a própria comida. Quais os cuidados na hora desse preparo? E se isso faz de fato diferença? Muitas vezes a gente acha que não faz diferença. Arroz é arroz, mas aquele que você faz e sabe a quantidade, se é melhor. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor hoje. Fala sobre emagrecimento através do hipotálamo. Quem tira as nossas dúvidas é a fisioterapeuta, a doutora Edivana Poltronieri. Doutora? Sim. Com uma laranja, a gente não faz um suco de laranja. Não. A gente usa 2, 3, 4, às vezes até 5, dependendo do tamanho do copo. Você utiliza mais laranjas. Sim. No método, tá liberado suco, por exemplo? Suco natural tá liberado? No início, não. Ao montar a alimentação, a gente teve que priorizar algumas estratégias para que houvesse essa perda de peso rápida e saudável. Quais foram elas? Vai incentivar a pessoa, né? Isso. Principalmente uma dieta, uma alimentação rica em proteínas, já que nossa base corporal, ela é proteica. E no passado, o que mais o ser humano fazia uso e consumia é proteína. Mas a gente não prioriza e não libera essa quantidade de proteína sendo animal. Nem a forma de preparo dela também é toda controlada. Então nós temos muito mais
a quantidade de proteínas vegetais em frutas, legumes, verduras e uma quantidade calculada e controlada de proteína animal diariamente. Então, uma dieta proteica, hipocalórica. Então, não posso me dar o luxo de tomar um suco de laranja que tem 3, 4 laranjas e que é hipercalórica e que vai atrapalhar no meu processo dessa perda rápida. Chupar uma laranja pode durante o dia, mas fazer o suco só vai poder na fase de reeducação, porque o método ele tem 3 fases. Legal. Então tem a fase de perda, onde tem um protocolo a ser seguido, tem os alimentos escolhidos para essa perda de peso rápida, preservando a massa muscular, porque se não for feito de forma correta, com uma suplementação correta, muitas pessoas fazendo por conta própria dietas em casa acabam perdendo um músculo. Ela vai subir na balança, vai ver a diferença. Ah, perdi 3 quilos, super feliz. Mas ao invés de perder de gordura, acabou perdendo um músculo. Então, para que isso não aconteça, a gente fez todo um cardápio elaborado com uma suplementação adequada para que, de fato, venha perder a gordura visceral e a gordura subcutânea. Então, ela tem que ser rica em proteínas, pobre em calorias, mas as calorias saudáveis, não sei se, né? Todo mundo já está falando bastante disso, de calorias vazias, que é aquele alimento que tem calorias, eu comi, mas não vai alimentar as minhas células. Alimentou e divana, mas as minhas células continuam pobres de vitaminas, minerais, enlouquecidas dentro da gente, falando assim, olha, você comeu alguma coisa aí? Não chegou aqui para mim, e vai despertar o desejo de você comer outra coisa na sequência. Então, no método 5S, nossa preocupação não é com a caloria, mas é com a qualidade do alimento que está sendo ingerido. Outra coisa são os alimentos inflamatórios que a gente tira na fase inicial. Por exemplo, o que é um alimento inflamatório? Tudo que, vou dizer assim, como eu ensino para as minhas alunas, né? Todos os alimentos que não têm pai nem mãe. São órfãos. O que quer dizer isso? Você pega aquele alimento, ele foi colhido, ele tem uma árvore, houve o cruzamento, né? Macho e fêmea. Vamos pensar aí num peixe, ele tem pai e tem mãe. Tá. Um tomate, eu fui lá, colhi, tem pai e tem mãe. Mas um extrato de tomate não tem. Ah, entendi. A espiga de milho tem, mas uma lata de milho não. Eu socar o alho em casa com sal, fazer o meu temperinho, tem. Mas os condimentos, os produtos prontos, não tem. Então, assim, bem básico, a gente foge dessa era dos industrializados. Temos sim, eu vi você comentando ali, temos que voltar para a cozinha. Isso, mulher, isso que é legal. A gente sempre acha que arroz é arroz, se é o meu que eu fiz, se é o do restaurante. E na verdade, quem cozinha sabe que é bem diferente. Bem diferente. Né? Vale também para alimentação, é melhor quando a gente sabe que a gente colocou a quantidade de azeite, por exemplo, que a gente colocou na preparação? Então, o ideal, né? O método 5S, ele tem resgatado as mulheres na cozinha também. Tem homens que estão adorando isso, né? Por quê? Porque ao invés de eu partir para aquilo congelado, pronto, industrializado, rápido, eu cheguei em casa cansada. Não, eu vou lá lavar as minhas verduras, eu vou preparar o meu próprio tempero, eu vou fazer a minha carne, né? E isso é o conceito de saúde. É a gente fugir daquele monte de nome estranho que vem atrás das caixinhas, que você não sabe para... O que tem lá dentro, né? Se é estranho para o seu corpo. Ele não sabe processar, metabolizar, ele pode intoxicar dessas substâncias, parar algumas funções que deveriam estar acontecendo. Então, a fase de perda tem esse propósito. Perdeu, bateu a meta, ótimo. Mudam-se as estratégias. Introduzimos mais sucos, chás, liberamos outras frutas e verduras que tem pai, tem mãe? Tem. São ótimas, são naturais, mas são hipercalóricas, né? Ou inflamam, como todas as frituras. Tudo aquilo que é frito e industrializado tem um poder inflamatório muito grande em qualquer célula do nosso corpo, principalmente as células do nosso sistema nervoso. E o hipotálamo inflamado é quem leva toda uma descompensação metabólica e hormonal, fazendo cada vez mais o ser humano desejar comer mais, não se saciar. Ele está no terceiro, no quarto pãozinho dele, não se sacia. Às vezes para por educação, mas não consegue.
E a gente, né, a sociedade fala, olha, falta de vergonha na cara, é só malhar mais e comer menos. E há um problema aqui em cima oculto, que está mexendo com todo o meu metabolismo. Um hipotálamo inflamado, ele pode ser... É um problema grave, mas ele pode ser o único problema. Porque a gente pensa muito nos níveis do colesterol e tem muito obeso que tem o colesterol maravilhoso. Eu era uma que estava com 92 quilos. Falei que o método foi feito para mim. Minhas taxas todas normais. Isso acomoda muita população. Que vai lá, faz os exames. Não, minha insulina aparentemente está normal, meu colesterol aparentemente. E as pessoas ficam acomodadas. Então, se meus exames não estão ruins, eu não preciso me preocupar. E aí é uma farsa muito grande. Porque se a pessoa, por exemplo, a glicose, que é até 99, você fez, deu 98, eu estou normal. E não tá, né? Você tá com o pé próximo da normalidade. E sempre dá para melhorar, mesmo que os níveis de colesterol estejam maravilhosos, a taxa de açúcar no sangue tá ótima, sempre dá para melhorar e se sentir melhor também. Sempre. Denise, assim, olha, 1 quilo que o paciente perde hoje, da forma como ele tem perdido no 5S, que é de gordura, é motivo de tanto o paciente quanto a equipe no Brasil afora que está atendendo, assim, de festejar. Porque 1 quilo de gordura a menos no corpo, o que traz de longevidade, o que traz de saúde, modificação corporal é muito grande. E às vezes as pessoas falam assim, eu perdi só 5. Eu perdi só 7. Falo, meu Deus, se essa pessoa tivesse a dimensão do que é isso, do quanto isso representa hoje no bem-estar, na saúde, no hemograma e no tempo de vida para frente, deveria estar festejando, né? É que às vezes a caminhada é tão longa que a gente só pensa lá no final, mas a gente não consegue emagrecer 20 de uma vez. Não. É 1 por 1. Eu perdi em 3 meses 19. Depois continuei aquela fase última, resistente, difícil, fechei em 24, né? E é diferente. A minha percepção, o olhar para o alimento, conhecer o poder dele, que ele me faz mal. Lembra das reações? Hoje, poder escolher, né? Se eu comesse uma feijoada antes, eu comia e não sentia nada. Hoje, se eu colocar um pouquinho, eu sinto o meu corpo descompensado, porque ele está tão acostumado, habituado a coisas saudáveis, naturais, em pequenas proporções, que o dia que eu exagero, automaticamente meu corpo sofre. Então, eu sei o momento de parar, de frear, né? Faz 1 ano que eu perdi e venho mantendo o peso, assim como milhares de pacientes que já experimentaram o método. Você falou sobre a possibilidade de se utilizar o método também para emagrecer para engravidar. Sim. E a gente sempre pensa que para emagrecer e você precisa permanecer, né? Uma programação de quanto tempo, assim, você acha viável emagrecer para engravidar? É legal a pessoa se preparar, essa mulher, pelo menos uns 6 a 8 meses antes. Mas... quanto mais, melhor, né? Quanto tempo antes, melhor. Mas a grande vantagem, inclusive, do método 5S, que por ele ser totalmente natural, não tem medicamentos, essa mulher que está ali no projeto, perdeu 5, perdeu 8, perdeu 10. Quantas que estão assistindo agora, que fizeram o método, engravidaram fazendo o método? Sejam elas profissionais ou os pacientes delas, né? E não há risco. Não há risco para a gestação, não há risco para o neném, para nada. Então é outra grande vantagem. Você pode manter o conceito da alimentação também na gestação. Podemos. O conceito. Aí a gente altera, ajusta algumas demandas, algumas necessidades para ajudar ela a manter e engordar o máximo permitido hoje, que é em torno de 9, 10 quilos, e não deixar essa mulher sofrer depois para recuperar esse peso pós-parto. E não é só o pós-parto. Hoje nós temos cirurgiões plásticos indicando para aquela mulher que sonha em fazer uma cirurgia e ele chega, olha, eu preciso que você perca 5, 6 quilos. Para fazer uma cirurgia corretiva, para poder fazer uma bariátrica, às vezes tem que se adequar ao peso. Então, o método 5S, ele vem sendo essa perda de peso natural indicada para diversos
momentos da vida. Sim, tô imaginando até a pessoa que vai fazer a bariátrica, você deu esse exemplo. Sim. E aí tem a opção, ou coloca, por exemplo, o balão intragástrico, que a gente sabe que tem um custo também para isso, né? Ou então faz o método 5S, né? Eu fico muito orgulhosa, acho que a palavra é essa, de saber que inúmeros pacientes no Brasil afora perderam já 45, 50, 60 quilos com o método. Alguns ao até longo de bariátricas. Né? Não, deixaram, estavam pagas as bariátricas. Não foram, não precisou. E não precisou, e aprendeu novos hábitos, aprendeu a se cuidar, aprendeu a se conhecer e vem mantendo assim de forma brilhante o peso. É muito orgulho. Você já falou que não são utilizados remédios, né? Não. Mas no próximo bloco eu quero que você fale, então, como é que a gente pode dar mais um aporte maior ali, um suporte pro paciente. Sim. A maior queixa, uma das grandes queixas de todo início de dieta é uma fraqueza. Sim. Ficar resfriado é quase inevitável, né? Então você parece que a imunidade ela fica fragilizada, né? No próximo bloco você me conta, lógico, a alimentação saudável, ao longo do tempo ela vai aumentar isso, mas para esse comecinho, o que precisa fazer? Já você me conta, e se é mito ou verdade que o tal limão pode fazer a diferença para o nosso metabolismo, tá? Okay. Muita gente fala, tem gente que fala para tomar com água fria, outros com água morna. Nós vamos explicar a diferença. Já você conta pra gente. Não sai daí não, a gente vai pro intervalo rapidinho, até já. Nós estamos de volta. Hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Edivana Poltronieri. Ela é fisioterapeuta. A gente está falando sobre emagrecimento através do hipotálamo. É um método muito bacana, muito saudável, que não tem remédio. Verdade. Queria que você contasse um pouquinho pra gente o que é utilizado para dar esse aporte. Eu falei da imunidade que pode ficar um pouco defasada no início. Isso de fato acontece, né? Acontece. Quando eu fui fazer a experimentação em mim, eu passei por todos esses sintomas. A dor de cabeça no início, aquela fraqueza, a vontade de sair comendo tudo, né? Um mal-estar, um mau humor. Sonolência, não dá sono. Nossa! E eu falei, gente, eu tenho que amenizar isso. E quando a gente vai mergulhar no nosso organismo, todas essas funções, elas naturalmente são equilibradas pela presença de certos aminoácidos, vitaminas e minerais. Isso é o que rege a nossa vida, o nosso metabolismo. E se eu estou passando por isso, é porque há um desequilíbrio. Seja do meu ferro, do meu cálcio, do meu potássio, do meu zinco, enfim. Então eu fui buscar informações científicas de o que já está em deficiência normalmente no organismo de um obeso. Ele já carrega essa deficiência porque ele não come os alimentos apropriados, ricos nessas substâncias, e nem suplementa nada. E o que mudaria no meu metabolismo nessa primeira semana? E então eu desenvolver um produto natural rico em vitaminas, aminoácidos e minerais para trazer essas compensações, para que o paciente consiga passar pela primeira semana, vencer essa primeira semana que é extremamente sintomática, mas de uma forma mais suave, com menos dor de cabeça, com menos mal-estar. E a gente percebe pacientes que passam por muito isso na primeira semana, aqueles realmente muito obesos, com grau de intoxicação muito acentuada, mas é extremamente superável e ele acaba se acostumando ao novo estilo, né, de saúde, de metabolismo, novas sensações começam a surgir na vida dele. E a gente está ali, o grupo está ali apoiando, motivando, dizendo, você vai dar conta, olha, o outro que já perdeu, eu venci, eu já perdi, vamos lá. E eles acabam entrando na terapia, mergulhando mesmo e não desistindo. A história do limão. Cada um fala uma coisa e com as redes sociais,
ficou muito fácil. Você tem essa informação, né? Às vezes você admira alguém, você acompanha a rotina do dia a dia, a pessoa faz alguma coisa e você não sabe se aquilo é de fato bom. Por isso a gente traz o profissional para perguntar para ele se é mito ou verdade, que limão. Alguns falam em jejum, outros a qualquer hora do dia. Queria que você explicasse. Uma coisa importante da gente deixar claro é que não adianta acordar, jejum, pegar 10 limões, né? Seja com água quente ou gelada, fazer aquela cara azeda de manhã cedo e ao longo do dia não reeducar nada. Não vai adiantar nada. Ah, se tivesse assim, né? Então o limão, ele participa de ações extremamente benéficas no organismo quando associado a um planejamento, né? De educação nutricional. Então, o limão tem vários artigos científicos já comprovada a eficácia dele para acelerar o metabolismo. Apesar dele ser uma fruta ácida, em contato com a nossa corrente sanguínea, ele tem a propriedade de aumentar o pH do nosso sangue, que é alcalinizar. E quando eu consigo alcalinizar o sangue, isso é um dos segredos da longevidade, da boa forma, da saúde, de ter as minhas células, meus órgãos funcionando em harmonia, porque nós nascemos seres com tendência alcalina. Só que se nós fôssemos medir hoje a população pH sanguíneo, nós estamos ácidos. E o que acidificou? O nosso estresse, aliado a essa alimentação industrializada que é extremamente ácida. Refrigerantes famosos têm pH de 2, 1,9, extremamente ácido. E nós deveríamos estar na faixa de 7,3, 7,4. E o limão faz isso. E aí tem aquele mito, mas eu não posso tomar o limão de manhã cedo, em jejum, porque vai atacar o meu estômago. É o contrário. Pode ser que no início você sinta aquela ardênciazinha, mas eu vou dizer, é ardência curativa. E não a que está prejudicando, porque ela vai alcalinizar, vai controlar a flora. Agora, se é com água quente, água gelada, isso não tem a ver com a função do limão, mas tem a ver em promover uma segunda função junto com o limão. Por exemplo, se eu tomo com água quente, água morna, ajuda no trânsito intestinal logo de manhã cedo. Mas se eu tomo com a água gelada, bem gelada, eu acelero o metabolismo. Eu coloco as minhas células para trabalhar mais e, naturalmente, se eu estou dando menos aporte nutricional, eu vou usar aquilo que está estocado para poder queimar, que é a gordura. Então, independente com a água morna e limão, ele é maravilhoso, mas não adianta ele sozinho. O 5S preconiza, trazemos esse conceito saudável natural, todos os dias acordamos e fazemos o uso do limão, seja com água morna ou gelada, mas aliado a toda uma mudança de comportamento, de hábitos e de mentalidade. Tem algumas características e particularidades dos alimentos que a gente nem poderia imaginar. Então, de repente, numa fase é melhor consumir as folhas mais escuras, o mais comum de consumir. E as pessoas o que mais falam, Denise, mas eu só como alface. Tem uma particularidade do alface que pode não ser tão benéfica para o organismo? Não. Tem, Denise. E aí eu posso agora, de repente, causar a maior confusão na cabeça de quem está assistindo, né? Porque numa visão da nutrição tradicional, o alface é de baixa caloria, por isso que ele é introduzido em todos os planos alimentares e dietas tradicionais. Isso. Coma alface, ele é baixa caloria, ele tem vitaminas, então pode comer. Mas numa visão ortomolecular, que eu trabalho nessa visão há 9 anos, a gente analisa muito a composição dos alimentos. E quando eu vou para o alface, eu começo a enxergar que um dos grandes minerais que ele é riquíssimo é o lítio. E o lítio, até numa brincadeira para todo mundo gravar, ele é ansiolítico, né? O pessoal de antigamente, até hoje em dia na roça, fala assim, vamos tomar um chazinho, minha filha, de alface para acalmar, para te dar sono. Ora, se num programa de emagrecimento, onde eu tenho que acelerar o metabolismo, onde muita gente indica e passa termogênicos para acelerar o metabolismo, porque eu preciso dele rápido. Se eu for uma comedora de alface, que vai me deixar lenta, que diminui o metabolismo, tem alguma coisa contraditória, né? E aí você pega os pacientes
obesos que chegam para você na consulta e falam assim, doutora, não sei por que eu estou engordando, porque eu só como alface. Aí eu falo, talvez esteja aí dos pontos, primeiro dos que começou a alface não é então a gente alimentação, né? Não é que o alface faz mal à saúde, pelo amor de Deus. E nem que você não vá poder comer o alface. O que eu tô entendendo é que nessa primeira fase de choque, de perda, a gente pede para evitá-lo. Come em último caso, mal não vai fazer. Muita vontade de comer alface. Prefiro uma couve, prefiro o espinafre, prefiro uma rúcula. Agora, você não tem problema nenhum de peso, não sofre com a balança, nada, e esbanja do alface, não há problema nenhum. Né? Então, mas aqui na filosofia, quando a gente chega pro paciente e traz essa educação nutricional, fala, meu Deus. Se ninguém te avisa, primeira coisa que você faz é colocar o alface no prato. Se você já tá sabendo, você pode escolher outro. Mas como eu falei, tá com muita vontade de comer alface, coma. Difícil alguém ter muita vontade de comer o alface, né? Dá pra substituir. Às vezes a gente fica até enjoado de comer sempre as mesmas folhas, né? Os mesmos legumes e verduras. Aí tem que ter muita criatividade. Variar é bom, né? Não, variar é bom não. Tem que variar. Tem. Aquela pessoa que permanece no franguinho, alface e tomate, primeiro que ele não vai aguentar mais olhar para aquilo. Ele vai passar a desejar outras coisas, né? E tem que ter criatividade, tem que ir para a cozinha. Por isso, pensando nisso, a gente teve que trazer para o mercado o livro de receitas. Tem um livro de receitas? Agora tem o livro de receitas do 5S com a fase de perda, manutenção. Mas isso é maravilhoso. Para ensinar a fazer um arroz de couve-flor, uma macarronada de palmito. Isso eu sabia de abobrinha. Mas tem de palmito, tem de abobrinha, lasanhas, enfim. Porque se realmente eu tenho dois problemas. Eu tenho a monotonia, a rotina, que faz desanimar. E eu tenho um segundo problema agora olhando para o lado de dentro. Se eu só como maçã na fruta da manhã, da tarde, da noite, eu só estou oferecendo para o organismo aquele grupo de vitamina e minerais. As células vão receber aquelas, vão trabalhar. Mas eu tenho inúmeras outras células falando assim, por exemplo... Me esqueceram aqui. Cadê o potássio? Ei, cadê o ferro? Cadê o zinco? Não vão vir esses não. Então, essas funções que dependem desses minerais vão ficar paradas. Então, alternar. Se eu comi frango de manhã, peixe à noite. Se eu comi uma maçã de manhã, uma pera à tarde. Eu vario a composição dos alimentos, dou um aporte nutricional diferenciado para esse organismo, consequentemente minhas células trabalham de forma diferente. Perfeito, a gente já entendeu então que o ideal é voltar à cozinha, né? E fazer o próprio alimento. Isso é muito legal, é bom para a casa inteira, mesmo que nem todos estejam com você nessa, isso é sempre maravilhoso, né? Mas eu quero trazer uma para ser viável, tá? Você pode separar um dia ali, ir para a cozinha naquele dia e congelar as porções ali. O que dá mais trabalho é você vai elaborar uma carne, né? Entendi. Dá para congelar para a semana? Denise, falar assim, é o ideal? Não é, né? Não é. Nem mas sabor, eu prefiro que você vá um dia e cozinhe para a semana inteira e coma isso, do que falar, não, eu tive que comer aquele industrializado, eu tive que ligar para o fast food porque eu nem tive tempo ou não foi permitido fazer aquilo congelado. Então, entre deixar o paciente pecar, né, no erro ali dos industrializados e quebrar todo o ritmo do tratamento. Porque, assim, escapulir um dia... ele traz um prejuízo, aquele corpo que estava se alcalinizando, desintoxicando. Não é só, eu errei hoje, vou tentar consertar amanhã. Ele quebra um ritmo de um tratamento que estava acontecendo. Mas então eu prefiro que você vá lá no seu domingão em casa, cozinhe tudo, deixe sopinhas prontas já congelada, deixe as carnes já prontas, do que... não ter isso e partir para os industrializados. Perfeito. A gente tem uma proteína também que é muito fácil de se preparar e que muitas pessoas lançam mão até mesmo em reeducação alimentar, que é o ovo. Sim. Já foi mocinho, já foi vilão. Queria saber como é que é na visão ortomolecular. Eu fico procurando onde é que ele foi vilão, né? Eu não consigo achar onde nessa história toda o ovo foi vilão. Na verdade... houve um erro científico, um equívoco científico na década de 80, onde se afirmou que a gordura, que as frituras eram os grandes responsáveis pelas doenças cardíacas, coronarianas, hipertensivas, enfim. E quando
esse equívoco científico caiu para a sociedade, começaram aqueles tabus. Então, tira ovo frito, não pode azeite, não pode abacate. Pelo amor de Deus, abacate engorda. Não pode a gordura do boi, não pode a manteiga, não pode a pele do frango. E todo mundo achando que isso eram os grandes causadores da elevação do colesterol, que eram os causadores de triglicerídeo, de ácido úrico. E todo mundo começou a tirar. E mesmo em artigos atualizadíssimos, recentes, comprovaram que mesmo a população que tirou tudo isso, continuou engordando, continuou tendo a explosão da obesidade, continuou com as taxas desreguladas. Por quê? Porque o vilão nunca foram as gorduras boas, naturais do alimento. O vilão foi e é o excesso de carboidrato. Que no passado não se comia essa farinha branca, esse excesso de glúten, não se comiam fast foods, sequer tinha telefone para pedir, né? Então, hoje, a medicina sabe que o problema está no excesso de carboidrato. E se eu como muito carboidrato, dou disparos de insulina constante, qualquer gordura, qualquer óleo, seja natural ou sintético, ele vai passar a ser acumulado no meu corpo por causa daquele disparo de insulina. Então, qual é a filosofia do método? Tratar essa resistência à insulina, baixar esses disparos diários que a gente faz com o pâncreas para ele tentar tirar o açúcar do sangue. E o açúcar é carboidrato, provém do carboidrato. Então, a gente dosa a quantidade ideal de carboidrato por dia que o ser humano precisa, como era lá no nosso passado, porque eu não faço disparo. Se eu não faço disparo, eu posso comer 3, 10 ovos num dia, que aquela gordura que é natural, que tem pai e tem mãe, meu corpo metaboliza, processa e elimina, não fica estocado. Então, assim, aquelas gorduras todas do passado que nós tiramos, pode ser ingerida? Pode, com uma condição. Desde que a população, desde que esse ser humano passe a controlar a ingesta de carboidrato. Porque se ele não controlar, até mesmo aquela gordura boa estocada pode sim ser prejudicial. A gente tem uma restrição de carboidrato no método 5S, sim, né? Dosado, porque a gente não imagina, mas nos legumes tem carboidrato. Tem. E eles são suficientes para nos manter, a gente não vai ter abstinência de carboidrato, né? A gente pode ter vontades, mas o nosso corpo está em ordem, é isso? Isso. Essa vontade que você falou, nós estamos falando de dependência química. Isso. O obeso, aqueles sintomas do início, nada mais é do que uma crise de abstinência. Primeiro, eu estou falando do maior vício da humanidade. Quem é que vicia? É algo chamado açúcar, glicose, dos carboidratos. Tirar ela no início vai trazer essa crise de abstinência, essa vontade. Mas que pode e é conseguida essa substituição através de autoconhecimento, através de persistência e disciplina, através de redescobrir prazeres em outras coisas e não no açúcar. É de um dia para o outro? Não é. Precisa de muita ajuda. Mas essa disciplina, essa reeducação é boa. Lógico que quem sofre mais com isso são os obesos, mas as pessoas magras que estão no peso, até abaixo de peso ideal, também são dependentes do açúcar. E o ideal é que elas deixem o vício. Na receita, lá no livrinho, também tem algo que dá para disfarçar. Então você engana o cérebro com algo que parece doce, mas na verdade é super natural. Tem fruta, tem a tal da tâmara, que é bem doce. Quem nunca comi, mas quem come diz que é maravilhoso, que você passa assim, achando que é açúcar e não é. Sim, os próprios legumes, como você falou, e frutas são riquíssimas em carboidratos. Tá. E ela já nos ajuda naquele aporte, naquela quantidade de energia diária para as minhas células. Entendi. Só que a gente está no vício do mais. Então você come, por exemplo, uma maçã e acha assim, já está no conceito da população na cabeça. Maçã dá fome. Né? Ela é de baixo índice glicêmico, ela libera um pouco açúcar, só que é o desejo do mais.
né? Por essa dependência. Então, são alimentos. Quando a pessoa está extremamente compulsa, naquele dia, sabe, de bater a cabeça na parede, ainda fala assim, olha, eu vou liberar para você, tá? Pega lá 5 chicletes de sabores diferentes. Pega um de melancia, um de menta, um de hortelã, mistura os 5 e mastiga ali por 30 minutos. Primeiro que eu tenho sensações paladares, eu estimulo o degustativo diferente e trago essa sensação de um bem-estar. Nossa, aquela coisa louca do doce. Aí eu prefiro algo assim, sem açúcar. Lógico, a gente parte, apesar de ser industrializado, de ser contra, mas é uma fuga momentânea para eu resolver um problema com o cliente, com o paciente. Senão ele fala assim, por causa dessa crise, deste momento eu vou largar todo um projeto de vida. Não, eu entendo como um período mínimo de intoxicação, mas que vai aliviar e depois a gente corrige isso novamente depois, no programa. Perfeito. Tem a pergunta do Gabriel Gomes, ele tem 17 anos, engordou muito depois dos 15. Faz 2 anos, então, que ele está nessa situação. Ele quer uma dica para começar a mudar as refeições. Para quem tem 17 anos, pode fazer o método? Pode. Hoje ele é indicado para adolescentes a partir de 14 anos. Ótimo. É super natural. Super saudável. E a partir de novembro, a gente vai ter a introdução em crianças, que é o 5S Kids. Que a gente está vindo com toda uma estratégia. Para trabalhar a obesidade infantil. Lógico, né? E para trabalhar essa criança, eu preciso trabalhar quem? Os pais. Os pais, então... Porque não adianta. Lógico. A gente vê, observa pais que motivados ali pela criança fazem de tudo e oferecem a ela só o que realmente é muito saudável, nutritivo, mas a alimentação dos pais é diferente. Então, você passa no fast food e come o seu lanche, mas para o seu bebê, seu filho, você oferece outro alimento. Por um tempo isso vai dar certo, mas para sempre não vai, não. Não vai. Né? Hoje, a cada 10 crianças, eu estava ouvindo hoje uma pesquisa na rádio falando sobre isso, cada 10 crianças, 6 são comedores assíduos de doces, de carboidratos. Por isso a explosão da obesidade, das doenças precoces nas crianças. Então, assim, uma dica para o Gabriel, né? Já que você deve ter acesso à internet, digita lá alimentos de baixo e alto índice glicêmico. E vem uma tabela. Evite, Gabriel, todos aqueles neste momento de alto índice glicêmico. Jogue todas as suas forças nos vegetais, nos legumes, nessa relação de baixo índice glicêmico, porque eles vão te dar sustância, vão permitir você fazer suas energias, suas atividades no dia a dia e ainda permitir queimar aquilo que está estocado. É suficiente? Não, mas eu já estou te dando a primeira dica. Se puder procurar uma reeducação alimentar. E para mim, assim, adolescente, criança... tem que sair da frente da tela do computador, tem que sair da frente do tablet, tem que praticar uma atividade física. É o caminho do sucesso para qualquer criança. É pular corda, é subir dessa escada, é pular amarelinha, é jogar futebol. O que nós fazíamos quando criança e hoje está todo mundo ali. Se ficar sentadinho ali, sem gasto nenhum, ainda comendo o que está sendo ingerido no dia a dia, o caminho da obesidade, não tem outro jeito, Denise. Tem várias pessoas que estão fazendo o método, profissionais credenciados também, e pessoas interessadas em saber se tem na cidade. Então, para começar, www.edivanapoltronieri.com.br. Nesse site vai ser possível encontrar um mapa com os locais onde você consegue realizar o método, né? Isso. O método sozinho, ele já dá resultado, mas com atividade física e tratamento estético, fica melhor ainda? Melhor, né? Na verdade, o método, ele não é só alimentação. Ele se chama 5S porque tem 5 estratégias, 5 segredos. Uma alimentação que a gente vem discutindo aqui, a suplementação, esse equilíbrio de minerais, vitaminas para acelerar o metabolismo, para ajudar nessa queima de gordura. Nós temos a parte da estética, que o paciente ele deve frequentar a clínica 2 vezes na semana, fazer um processo de desintoxicação metabólica. Como é que é feito isso? A gente tem um equipamento que é a base de infravermelho longo, que
segundo as pesquisas e os artigos científicos, é capaz de alcalinizar o nosso sangue 30 minutos exposto a essa radiação. Ele ajuda a remover clusters, que são moléculas de água parada no nosso corpo envelhecidas, que causam sérios prejuízos à nossa saúde. E lá na estética a gente associa técnicas para ativar a nossa circulação, que na maioria dos obesos estão parada, comprometendo todo o metabolismo. Então ele frequenta a clínica, é feito todo esse acompanhamento, suporte. Lá ele é pesado semanalmente, ele é medido, a gente confere através da bioimpedância se o que de fato ele está perdendo é gordura e não massa muscular. Se a gente percebe que fez alguma coisa de errado essa semana e perdeu um pouquinho de músculo, a gente já ajusta, seja a alimentação, seja o treinamento. Não dá para boicotar, então, porque você tem uma série de ferramentas, né? E tem muita gente olhando, acompanhando. Faltaram coisas, não? Nós temos a parte do ômega. Tá. Essa estrela é uma das estrelas principais, o ômega 3 associado à vitamina E, porque ele é o grande produto responsável em desinflamar o hipotálamo. É anti-inflamatório. Ele é anti-inflamatório natural, antitrombogênico, ele ativa a circulação, ele não deixa a gordura ruim ficar parada nos nossos vasos sanguíneos. Então, é uma das estrelas do tratamento, a presença do ômega. E o quinto grande segredo é essa terapia em grupo, esse suporte motivacional, né, um apoiando o outro, se abrindo, conversando, se ajudando ali através do WhatsApp. Doutora, eu adorei te receber aqui. É uma pena que o tempo voe, de fato. Vou deixar o telefone, o site eu passei, www.edivanapoltronieri.com.br. O telefone, anotem, é 0 operadora 27 99650 5965. 0 operadora 27 99650 5965. Doutora, eu adorei te receber aqui. Espero que você volte outras vezes. Quando estiver por São Paulo, avise a gente. Vem aqui pra gente falar mais. Quando lançar o Kids, você avisa a gente também. Obrigada, viu, doutora? Eu que agradeço a oportunidade de estar levando informação, né, conhecimento a todos os seus telespectadores. Obrigada, viu? Bom fim de tarde. Você também. Obrigada a você que escolheu ficar bem informado aqui conosco hoje. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau.